Fala galera do Análise do Bertola, também para mais uma análise, e dessa vez vai ser de um time badalado na Europa, cara. Tá todo mundo falando sobre esse time e espero que você curta aí também a minha análise sobre esse clube, né? Antes de mais nada, curta aqui o vídeo, poste nos stories para que mais gente possa ver esse vídeo, tá bom? Tamo junto. Bom, começando, cara, eu fiz uma enquete nos stories, né, cara, falando que eu ia analisar um clube que estava dando muito certo, né, que está dando muito certo na Europa, na Champions League, no seu campeonato nacional também, que é o Napoli, cara. Eu vou falar aqui sobre o Napoli, vou falar sobre o time, como que o time joga, os principais jogadores do Napoli, a temporada do Napoli no campeonato italiano e muito mais, tá bom? Então, se prepare que a análise vai ser bem feita e vai ser bem completa, tá bom? Tamo junto. O Napoli tem muito tempo, né, cara, que não conquista o campeonato italiano, tem mais de 30 anos e a última vez que conquistou esse campeonato foi com o Maradona, né? Então, assim, o Napoli tem muito tempo sem conquistar e pode ser nessa temporada de 2022/2023 que ela pode conquistar esse título, tá? E falando sobre o Napoli no campeonato italiano, né? Até agora são 23 jogos, né? O Napoli está em primeiro lugar com 62 pontos, né? O segundo colocado, que é a Inter de Milão, tem 47. Então, cara, essa diferença tem 15 pontos, né? Então o Napoli, a gente vai explicar como que o Napoli conseguiu fazer essa diferença. Vamos explicar também como o Napoli está se saindo na Champions League, tá? E começando pela Série A, né, pelo campeonato italiano. São 23 partidas, são 56 gols marcados e 15 gols sofridos, né? Tem 44 assistências, né? O time do Napoli é um time que dá bastante assistências, né? A gente vai colocar aqui alguns jogadores bem específicos nessa questão da assistência, tá bom? Bom, dos 23 jogos que o Napoli tem no campeonato italiano, são 20 vitórias, 2 empates e uma derrota só. Então, assim, a diferença para o Milan, né, que tem 47 pontos, tem 15 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, né? Então, assim, o Napoli tem uma grande diferença além dos 15 pontos sobre o Milan, né? Então a gente vai falar sobre o esquema também, sobre como que o Napoli está sendo tão equilibrado, né, tanto na Série A, né, que é o campeonato italiano, tanto na Champions League, tá? Falando mais especificamente sobre o ataque do Napoli, o Napoli tem 56 gols marcados, né, no campeonato italiano, e desses 56, 55 são gols dentro da área. Então mostra que o time do Napoli consegue chegar bem dentro da área, né, consegue fazer a infiltração muito bem e consegue marcar os gols. E um gol fora, né? Então, assim, são 16,6 a média de chutes por partida. É um time que chuta bastante, que finaliza bastante, com alguns jogadores que a gente já vai falar mais um pouco, mais pra frente, né? Falando da defesa, né? É um time que toma poucos gols, tomaram 15 gols, né, cara? E é um time que ficou 11 jogos sem sofrer gols, né? E a gente vai falar aqui sobre a zaga, né, do Napoli, começando pelo goleiro, né, cara? O Alex Meret, né? O Alex Meret é da seleção da Itália, ele tem 1,90 m, é um goleiro que é um goleiro bom, né, cara? E aí a gente já parte para a lateral direita. Lateral direita a gente temos o Di Lorenzo, né, que é um lateral muito bom. Ele fica presente tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva do jogo, tá? É um jogador que é muito importante na saída de bola, porque o Napoli tem essa característica da saída de bola de abrir os zagueiros dentro da área, de abrir também os laterais fora dela, de abrir bem os laterais, e os pontas também abrem muito, tá? E o Di Lorenzo, ele é muito importante nessa saída de bola, porque o Napoli costuma sair mais com ele, tá? E também o Di Lorenzo é muito importante na marcação pressão, né? Na marcação alta do Napoli. Quando o Napoli faz a pressão, o Di Lorenzo ele fica mais específico ali como meia direita, né? Marcando alto. Então o Di Lorenzo tem várias funções dentro do jogo e é um cara muito importante, muito também voluntarioso para a equipe do Napoli, tá? Partindo para a zaga, né? Temos o Amir Rrahmani, né? É um zagueiro com 1,90 m, é um cara que é muito bom no desarme,
Ele gosta muito do contato físico, é um cara que tem muitos desarmes no seu histórico, né? Ele sai para dar combate lá no meio de campo, então ele gosta muito das interceptações, né? Dos cortes também ele é muito importante. Então a zaga do Napoli pela parte direita está muito bem, composta, né? O Amir, né? O Amir Rrahmani, ele é um zagueiro de Kosovo, ele é o capitão da seleção de Kosovo. Dos 16 jogos que ele atuou pela Série A, né, pelo campeonato italiano, 7 o time italiano não sofreu gol. Então você vê que é um cara que contribui diretamente no jogo do Napoli e faz com que a equipe sofra pouco no jogo, tá? E partindo, cara, para a zaga, para outro zagueiro na parte esquerda, né? Partindo para outro zagueiro pela esquerda, né? O Min Jae Kim, né? Vamos chamar de Kim, que é melhor. O zagueiro pela parte esquerda, o Kim, ele é um zagueiro, cara, muito bom. Ele tem 1,90 m, é um zagueiro que joga pela esquerda. Ele tem duelos aéreos muito bons, duelos pelo chão também muito bons, tá? Ele se sobressai no posicionamento, que é um cara muito importante para a equipe do Napoli, porque tanto ofensivamente quanto defensivamente ela tem um equilíbrio muito grande, tá? Ele é mais presente pela parte esquerda do campo, verdade, mas ele também faz, que nem o Amir Rrahmani, ele faz que nem esse cara, ele sai para dar combate, e ele costuma dar bote, ele não costuma dar botes errados. Quando ele sai para dar bote, ele é muito efetivo nisso, né? Então é um cara importante para a equipe do Napoli e para dar esse equilíbrio para a zaga do Napoli, tá? Vamos falar aqui sobre o jogo que ele fez contra o Eintracht Frankfurt, agora pelas oitavas de final da Champions League, né, cara? Tem uma estatística aqui muito importante sobre o Kim, né? Ele teve duelos no chão, né? Teve 9 duelos no chão, desses 9 ele ganhou 7, né? Ele ganhou 7, então você vê que o aproveitamento é muito bom. Nos duelos aéreos, ele teve 5 duelos aéreos, ele ganhou os 5. Então é um cara que dá esse equilíbrio para a zaga do Napoli e que é muito importante. Não se esqueça de curtir o vídeo e postar nos stories. Valeu, tamo junto. E agora vamos para a lateral esquerda. Na lateral esquerda a gente pode avaliar 2 jogadores, né? Porque tem um que é mais titular que o outro, tá? O titular, que joga mais, que tem mais regularidade, é o Mário Rui, o português Mário Rui. Ele já passou pela Roma, acho que pelo Empoli também, tá? Então é um lateral esquerdo que tem uma certa experiência, é um pouco mais técnico, tá? É muito técnico, ele gosta da bola longa, da bola invertida pro ponta direita, tá? Ele chega bem à frente, ele costuma chegar muito à frente quando o ponta esquerdo do Napoli corta pro meio, porque aí ele se infiltra, tá? Junto com o Zielinski, que já vou falar mais à frente, tá? Então, assim, é um cara que busca muito o centroavante, tá? Então, assim, para a parte ofensiva do Napoli, ele é muito importante e é um cara também muito voluntarioso. O detalhe é que os 2 laterais do Napoli são 2 laterais equilibrados. Não tem um que a característica seja mais ofensiva, não. Os 2 são equilibrados, tanto ofensivamente, tanto defensivamente, e isso é importante num time, né? Hoje em dia, você vê que a maioria dos clubes tem um lateral que se dedica mais na parte ofensiva, tá? Então o Napoli tem isso. Os 2 laterais são bem equilibrados, tá? Eu acho que isso é muito vantajoso para uma equipe, tá? E o Mário Rui, ele é presente tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Dos 18 jogos que ele teve na Série A, 17 foi como titular e teve 6 jogos sem gols. Ou seja, os 6 jogos que ele teve presente, né? 6 dos 18, né? O Napoli não sofreu gol. Então é um cara que dá essa sustentação atrás e também tem essa qualidade para poder produzir jogadas lá na frente, tá? Falando mais dessa equipe do Luciano Spalletti, né, o espanhol, técnico do Napoli, a gente vai para o substituto do Mário Rui, né, o Matias Oliveira, que é uruguaio. Ele é substituto do Mário Rui, como eu falei, ele joga pouco, né, em relação ao Mário Rui. Ele 17 jogos, ele começou 6 como titular, tá? 2 jogos que ele jogou, dentro desses 6, o Napoli não sofreu gols, tá bom? Ele tem 1 gol nesse total, 1 assistência,
e ele se apresenta mais no ataque, tá? Eu falei que o Napoli tinha 2 laterais equilibrados, e o reserva, é claro, pode ter essa deficiência na defesa, tá? Então pode ser uma opção de jogo para substituir o Mário Rui, que é muito importante também. Indo mais, cara, para o meio de campo, aí, temos 3 jogadores com muita qualidade. Os 3 jogadores têm qualidades específicas, têm características específicas, e a gente começa aqui falando sobre o Anguissa. Cara, o Anguissa é um jogador muito voluntarioso. Você vê que o mapa de calor dele é um mapa de calor absurdo, praticamente o meio campo inteiro. Ele cobre muito bem aquele meio campo e ele sai para jogar. Ele tem uma imponência física muito importante, ele olha o jogo de frente, né, cara? Ele levanta a cabeça para jogar. Então é um cara muito diferente. Se você se você vê o jogo dele dentro do campo, você vai gostar demais, tá? Vamos aqui para os dados do jogador. Ele tem 21 jogos pelo Campeonato Italiano. Ele foi uma vez escolhido na equipe da semana, que é uma equipe escolhida por alguns, acho que por alguns comentaristas ou pelo torneio mesmo, dos melhores jogadores da rodada. Então, uma rodada ele foi ali o destaque, tá? Desses 21 jogos, ele tem 2 gols, 4 assistências e 3 grandes chances criadas, tá? A gente pode aqui falar sobre também dele atuar muito no meio defensivo e ofensivo. O Napoli tem jogadores muito com essas características de atuar tanto no campo defensivo e ofensivo. Acho que essa é uma das vantagens do Napoli sobre os demais times. Essa valência desses jogadores atuarem na mesma qualidade ou muito próximas, tá? Tanto no defensivo quanto no ofensivo, e isso é muito importante, tá? Ele tem uma passada longa, o Anguissa, tá? Ele é muito bem na marcação, muito bom na marcação. Ele também protege muito bem a bola. É difícil tirar a bola do Anguissa, que é um meio-campista que atua mais um pouco pela direita ali. E às vezes ele vem buscar a bola, mas isso é do trabalho mais do Lobotka, tá? O Lobotka, ele é um meio-campista muito bom do Napoli. Ele fica encarregado mais para buscar essa bola no zagueiro, no pé do zagueiro, para poder fazer esses lançamentos para o ataque. Então ele é mais um meia de ligação que também pode chegar ao ataque. Foi o que eu falei, são 3 jogadores com muita qualidade, tá? Então não tem problema para eles virem buscar a bola aqui atrás e irem para frente, não tem problema, tá? Então, o Lobotka, ele veio do Celta de Vigo, né? E aí chegou no Napoli. Ele é um meio-campista que faz essa ligação da zaga até o ataque. Ele de 23 jogos, então ele foi titular de 21, tá? Dos 23 jogos que o Napoli tem, 21 o Lobotka foi titular, tá? E desses 21, ele tem apenas um cartão amarelo, né, cara? Acho que é importante, o cara joga limpo mesmo. Ele tem 67% de aproveitamento na disputa de bola, tá? Então é um cara que perde pouco a bola no meio de campo, que é importante para um time hoje perder pouco essa bola, porque quando você perde a bola no meio de campo, é difícil você recompor tanto o time para você poder se defender bem, tá? Ele tem 72% de duelos ganhos no chão, tá? Então é um cara que perde pouco a bola também no jogo ali no chão, tá? Ele tem 92% de acertos dos passes pro ataque. Então não é um cara que fica tocando de lado, como muito jogador aqui no Brasil tá? Então ele é um cara que é mais vertical e ele é muito assertivo nesses passes verticais, tá? O Lobotka. Ele tem controle de bola, ele finaliza bem, então ele também gosta dessas bolas longas, tanto para a ponta direita quanto para a ponta esquerda, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o Zielinski, que é um cara também muito importante e muito específico no esquema do Napoli, tá? Falando sobre o Zielinski, cara, acho que muita gente conhece o Zielinski, mas tem gente também que não conhece, cara. Então, assim, o Zielinski veio do Udinese e veio pro Napoli, tá? Ele é um cara ambidestro, como eu falei, vários jogadores dessa equipe do Napoli são ambidestros, então para eles trocarem de função, para eles inverterem de posição durante o jogo, é muito mais fácil quando o cara sabe jogar com os 2 pés, tá? Ele tem 23 jogos na Série A, tá? No Campeonato Italiano, 17 como titular, tá? E ele joga mais pela esquerda, como eu falei. Ele é um cara que aproveita muito a ida do ponta esquerda
cortar para o meio, porque ele assume essa função. Quando o ponta esquerdo do Napoli ele pega a bola e corta um pouco para o meio, o Zielinski ele entra, tá? Ele entra mais pela esquerda. Então o Napoli realmente às vezes ataca com 4 jogadores: o ponta esquerda, o centroavante, o ponta direita e o Zielinski ali correndo por fora pela esquerda, tá? Então assim, é um cara muito técnico, com um passe refinado. Ele tem bom número de assistências, né? Ele é um cara muito importante, ele se infiltra muito na área. Daqui a pouco a gente vai mostrar como que o Zielinski consegue entrar na área usando um esquema importante para o Napoli, tá? Mais dados do Zielinski: ele tem 3 gols, 6 assistências e 9 grandes chances criadas, tá? Ele foi 2 vezes selecionado na equipe da semana, tá? Então ele é o criador de jogadas, gosta de infiltrar na área. Então assim, você vê que o meio de campo do Napoli é um meio de campo robusto, muito equilibrado. São 3 jogadores com muita qualidade, não é só um cara de pegada, mas todos podem fazer essas funções de ir lá atrás e fazer essa ligação com o ataque, tá? Porque são 3 caras realmente muito diferentes, tá? E partindo para o trio de ataque, falando primeiramente do menos badalado desse trio, que é o Lozano, e não menos importante, tá? Porque o Lozano tem sim as suas valências no jogo, tá? É um cara que ele assume essa ponta direita, né? E ele é muito importante, que eu falei, na saída de bola, porque o Napoli gosta de sair por fora da marcação, né? Ele já sai ali, se não for no pé do zagueiro, já sai no pé do lateral direito, que é o Di Lorenzo, como eu falei, ele é muito importante. Então assim, o Napoli gosta de sair com essa bola pela direita e também fazer essa jogada pela direita. Então o Napoli gosta de sair pelo Di Lorenzo e ele gosta de dar esse passe por fora, né? Não por dentro do meio de campo. Ele gosta de fazer esse passe por fora para pegar as costas do lateral esquerdo do adversário, né? E o Lozano é muito importante nisso, por isso que o Napoli abre bem os seus pontas, né? O Lozano, ele aproveita muito nisso. E o ponta direita, Lozano, ele é destro. Então você vê que hoje no mundo inteiro, acho que é difícil a gente ver pontas direitas, né? Pontas direitas com a perna de preferência, né? Com a perna dominante à direita, porque a gente vê muito canhoto aí jogando pela direita para poder cortar para o meio e fazer o cruzamento ou chutar. E o Lozano é diferente porque ele é destro. Então ele é um cara que gosta muito da profundidade. Ele pega essa bola da profundidade e cruza muito para o centroavante. E aí o Di Lorenzo entra nessa questão de cortar para o meio, porque o Lozano já faz essa profundidade e o Di Lorenzo vem atrás para criar. E é muito importante essa dobradinha do Lozano com o Di Lorenzo. E às vezes até o Anguissa, ele se aproveita e faz esse trio, né? Anguissa, Di Lorenzo e Lozano. Então Lozano, os dados do Lozano, né, cara? Já vou falar aqui. Cara, o Lozano tem 22 jogos, tá? Desses 22, 12 ele foi como titular. Ele foi 3 vezes escolhido na equipe da semana. Tem 3 gols, 3 assistências e 4 grandes chances criadas, tá? Então, assim, é um cara diferente, como eu falei. Ele abastece muito o centroavante. Ele tem um confronto com o lateral esquerdo muito bom. É difícil marcar o Lozano e às vezes tem que até aparecer 2 jogadores para marcar ele, tá bom? Então, assim, é um cara muito importante para esse trio de ataque. E agora a gente vai para o centroavante, que é o Osimhen, tá? O Osimhen é um centroavante africano, é um cara que é muito importante para o time do Napoli. O Raspadori, ele era o jogador ali titular antes do Osimhen chegar. Então, assim, o Osimhen tem uma importância muito grande no jogo do Napoli, tá? Para ser esse cara do último arremate, da última finalização. E com ele não tem tempo ruim para finalizar. Da onde ele tiver, ele arruma uma chance para finalizar. E tem uma finalização muito absurda, cara. Ele chuta muito forte. A gente tem os dados deles aqui também. Tem 19 jogos. Desses 19, 18 ele começou como titular. Para você ver a sequência que ele tem, a regularidade que ele tem. Ele tem 18 gols, cara. De 19 jogos que ele fez, 18 gols. Então, assim, é quase uma média de 1 gol por jogo, né? Desses 18 gols, ele tem 5 gols de cabeça, 2 com a perna esquerda e 11 com a perna direita, tá? É um cara que ainda tem 24 anos, acho que ele pode render muito ainda no Napoli.
é um cara que jogou no Lille, o seu ex-clube. Ele foi comprado pelo Lille por 22 milhões de euros e chegou no Napoli por 75 milhões de euros. Então você vê que ele teve uma valorização absurda no Lille, tá? Ele tem um arranque também muito específico, para um centroavante alto, né? Ele tem um arranque bom, tem um cabeceio muito forte e faz uma dupla ali com um ponta esquerda, que é o Kvaratskhelia. Eu sei que o nome é diferente, né? Mas é um cara que vale a pena você dar uma buscada no YouTube e ver alguns lances, porque o que eu vou falar aqui não vai trazer você a querer saber. Então você tem que pesquisar no YouTube, pesquisa no Google, o que você pode enxergar no Kvaratskhelia, que é um cara muito importante, tá? Ele tem apenas 22 anos, é um cara que tem um refino técnico muito alto, tem um controle de bola muito alto, tá? Então o Kvaratskhelia é um cara muito importante, tem 22 anos, é ambidestro, ele atua pelo lado esquerdo do campo. Foi como eu falei, o Zielinski, ele faz essa chegada pela esquerda por fora, né, cara? E o Kvaratskhelia, ele vem mais por dentro. Então ele busca mais essa finalização de fora, é um cara muito importante nisso. Ele faz o que o Lozano não faz, que é essa finalização de fora, tá? Ele atua pelo lado esquerdo, tem 19 jogos no campeonato italiano, 18 foram como titular, tá? Ele 6 vezes foi escolhido como jogador na equipe da semana, tem 10 gols, 9 assistências e 11 chances criadas, grandes chances criadas, né? Então se você for ver, ele tem 10 gols, 9 assistências, 19, mais 11 grandes chances criadas, 30. Então assim, ele tem 30 estatísticas, 30 dados sobre 19 jogos, então é muita coisa. Ele tem 22 anos ainda, é um cara muito jovem e ele pode render muito, cara, de verdade. Não vai demorar muito para ele ir para um grande da Europa, para uma Premier League. Eu vejo ele jogando esses campeonatos importantes, tá? Ele veio, cara, da Geórgia. Ele veio do Dinamo Butami, que é o time da Geórgia, e aí ele foi comprado pelo Napoli por 10 milhões de euros, tá? Ele tem um drible forte, controle de bola muito forte, finalização de fora, entra bem na área, como eu falei, ele corta para o meio, e eu vou falar também no esquema que o Napoli tem, que ele se aproveita para pisar na área, tá? E a dupla badalada, né, cara? Kvaratskhelia e Osimhen. É uma dupla muito forte, que pode dar caldo, que já está dando caldo, e pode atrapalhar aí a vida dos grandes da Europa, que são acostumados a disputar finais ou semifinais de Champions League, e pode conquistar, depois de muitos anos, o campeonato italiano, né, cara? O último campeonato italiano do Napoli foi com o Maradona. Então acho que é muito importante essa dupla para a torcida do Napoli, para o time, tá? Vamos lá para a parte do esquema, né, que muita gente gosta de ver, de assistir, né, cara? O Napoli joga num 4-3-3, né, cara, com o Meret, com o Di Lorenzo pela lateral direita, o Ramani e o Kim são zagueiros, e pela lateral esquerda é o Mário Rui, tá? Os meios campistas, né? É o Anguissa, o Lobotka e o Zielinski. Trio de ataque, Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Então, assim, esse time pode variar demais no jogo, tá? A pressão alta que o Napoli faz é uma pressão muito importante, que aí viram 4-4-2, né? Esse 4-3-3 viram 4-4-2, e a gente vai colocar aqui a imagem, tá? De como que é esse esquema, tá? Para vocês terem uma visão melhor do que eu estou falando. A linha de 4 é normal, tá? E aí a linha de 4 do meio é isso. O Kvaratskhelia, ele recua um pouco mais, né? Ele recua um pouco mais para fazer essa pressão no lateral esquerdo, né? E aí do lado do Kvaratskhelia tem o Anguissa, tá? Tem Kvaratskhelia, Anguissa. Do lado do Anguissa tem o Lobotka e do lado do Lobotka tem o Lozano, né? Então essa linha de 4 é muito bem feita pela equipe do Napoli, tá? E aí quem que sobrou? Zielinski e Osimhen. Esses são os dois jogadores que vão fazer a pressão lá na frente, tá? Na hora da pressão, o Zielinski vai um pouco para frente, faz essa dupla com o Osimhen, e aí viram 4-4-2, tá? Duas linhas de 4, e Zielinski e Osimhen na frente, tá? Então acho que isso é muito importante também,
detalhar e muita gente gosta de saber como que o time varia durante o jogo, tá? E aí, cara, falando também, como a gente falou da pressão alta, a gente vai falar da pressão baixa, cara. O Napoli ele tem um esquema de 4-5-1, quando ele se vê, né, tendo que abaixar suas linhas, abaixar seu bloco, tá? Quando ele não tá com a bola, o Napoli joga no 4-5-1. E como que faz, né, esse 4-5-1? Como que surge isso? Cara, basicamente, como eu falei, na pressão alta é um 4-4-2. O Zielinski, que é esse segundo jogador ali para pressionar, ele volta um pouco. Então aí fica 4-5-1, né? Então o Zielinski ele volta dessa marcação-pressão e aí ele vira o 10, né? Que é um cara mais próximo ali do atacante, mas um pouco recuado, né? Então fica o Kvaratskhelia nessa linha de 5, né? Kvaratskhelia, Anguissa, o Zielinski um pouquinho à frente, tá? Mas também recuando, e o Lobotka do lado. E aí do lado do Lobotka tem o Lozano. Então eles fazem essa linha de 5 e à frente tem o Osimhen como o 9 ali, né? Então é assim que o Napoli se vê quando está sem a bola, quando ele tem que fazer uma pressão mais baixa, tá? Então o time recua, o Zielinski recua, ele volta para a linha de 4 e faz a linha de 5 e o Osimhen permanece como o 9. Então é um esquema muito importante para o Napoli, até porque ele sofreu poucos gols, como eu falei, no campeonato italiano. E daqui a pouco eu vou falar como que o Napoli está saindo na Champions League, cara. Porque realmente essa análise foi feita, demorou para ser feita, é toda uma análise completa, uma análise complexa, mas espero que vocês estejam entendendo, tá? Então, galera, já finalizando aqui, vou falar sobre o último esquema, né, do Napoli, quando o Napoli joga no padrão ofensivo, né, que eles costumam jogar no 2-3-5, né, os dois zagueiros, óbvio, né, e essa linha de 3 à frente dos dois zagueiros são os 3 meio-campistas, né, o Anguissa, né, o Anguissa, né, o Lobotka e o Zielinski, que faz esse trio, né, no meio, e os 5 da frente o lateral esquerdo, que ele vira um meia esquerda, e aí logo do lado, né, tem o Kvaratskhelia, que é quando eu falei que ele entra mais na área, né, ele pisa mais na área. Do lado dele o Osimhen, né, que é um cara mais fixo mesmo na área. Do lado dele tem o Lozano, e do lado do Lozano tem o lateral direito, que eu falei que era o Di Lorenzo. Então é uma linha de 5 na frente, 3 no meio e 2 lá atrás na zaga, beleza? Então é isso. E, por último, né, vou falar como o Napoli tá na Champions, cara. O Napoli pegou um grupo difícil, eu acho. Tinha o Liverpool, o Ajax e o Rangers, tá? E o Napoli conseguiu passar em primeiro colocado, né? O Napoli passou em primeiro e o Liverpool passou em segundo. O Napoli foi o time que fez mais gols, na fase de grupos, cara. Ele fez 20 gols, ficando na frente de Bayern, tá? Que fez 18. O Benfica fez 16, o Real Madrid fez 15 e o City fez 14. Então foi uma grande conquista já nessa fase de grupos. E esse primeiro jogo agora nas oitavas de final contra o Eintracht Frankfurt lá na Alemanha, o Napoli, né, ganhou de 2-0 o primeiro jogo. E acho que vai muito bem nesse segundo jogo, tem tudo para caminhar muito bem a sua ida para as quartas de final e surpreender a Europa como está surpreendendo, tá? Então é isso, galera. Acho que foi muito boa a análise. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, tá? E tamo junto. Valeu. Poste nos stories aí, curta o vídeo, marca aí os seus amigos aí nos comentários. E é isso.